Você sabe o que é a maxofobia? Não é porque é uma fobia maxi, não, né? Muito grande, embora o nome pareça estranho. É o medo de dirigir, e o medo de dirigir é familiar para muitas pessoas. Os sintomas são diversos e o resultado é um só: carteira de habilitação no bolso e o carro na garagem, ou ainda não conseguiu tirar a carteira, como eu conheço algumas pessoas, exatamente porque o medo para. A pessoa dirige bem, sabe todas as regras, sabe manobrar o carro, sabe controlar o carro, mas chega no momento de tirar a carteira, o medo toma conta e a impede de receber a carteira. É isso mesmo, Ronilson? É isso mesmo. Tudo Márcia. bom? Obrigada, Tudo bem. querido, por ter vindo. Obrigado você por ter convidado, você é uma bênção. A gente já se conhece não vamos nem falar quantos anos, né, Ronilson? Não podem falar, né, Márcia? Não podemos nem falar. Eles vão julgar pelos meus cabelos brancos aí. E vão me colocar no meio. Ixi, não vão falar não, Mas, na deixa verdade, que bom a gente estar junto aqui. A gente se encontrou, gente, na votação do primeiro turno das eleições, nós nos encontramos. A esposa, a Priscila, a esposa do Ronilson, vota no mesmo lugar que eu. E aí, que foi tão bom a gente se encontrar ali tão rapidamente, me deu o cartão, que eu já tinha perdido os contatos do Ronilson, e falei, gente, vamos falar sobre esse assunto, porque tem uma amiga que está passando exatamente por isso agora. Mas a gente se conhece da Igreja Batista da Floresta de muito tempo atrás, né, Ronilson? Que bom, que tempo bom. Muito bom. Inclusive, no dia da votação, a minha filha é sua fã, a Ana Elisa. E ela falou de você naquele dia, né? Isso. Falei, não, então vem cá, deixa eu te fazer uma surpresa. Eu levei para você conhecê-la. Gracinha, assim, linda. Eu queria vir aqui hoje, tadinha, mas ela estava na escola, né? Falei, não, deixa da próxima vez. Pois é, que bom. Um beijo grande para ela. Família linda, tá uma moça já, né? Tá moçona. Pois é, antes da gente conversar, Ronilson, a gente vai ver uma matéria agora sobre isso, medo de dirigir. Muitas são as causas para uma pessoa já habilitada hesitar ou desistir de dirigir. Falta de prática, traumas, insegurança e o tráfego cada vez mais intenso das grandes cidades são algumas delas. O instrutor Fabiano Silva explica que mesmo depois de passar pelas aulas básicas em uma autoescola e pelo exame de direção, esse problema é bem mais comum do que se imagina. É um trânsito muito mais agressivo, motoristas mais estressados, né? Então, é muito comum ter uma pessoa que tirou a carteira, mas quando chega no trânsito ela se depara com uma situação muito mais agressiva, né? Muito mais carros, hoje um espaço muito menor, então ela se sente incapaz, estressada ali com aquela situação e acaba então tendo esse medo, né? Essa fobia de dirigir, que é completamente normal e superável. Mas quando é que a insegurança comum entre novos motoristas toma grandes proporções e procurar a ajuda se torna a opção mais indicada? A partir do momento que ela deixa o carro na garagem, ela não quer pegar mais. Então ela precisa procurar um auxílio, né? Ou de um psicólogo, que é muito bom, ou de um instrutor especializado. Poucas aulas ela já consegue perder esse medo. É uma questão de prática e de uma boa orientação. Há 4 anos sem dirigir por conta de um acidente de trânsito, a empresária Marisa Eleutério topou o desafio de voltar ao volante, sob as orientações do instrutor. Eu vejo que a minha pulsação está querendo estabilizar agora, mas no início lá eu achei que eu não ia dar conta, porque eu estava suando, meu coração estava acelerado, minha mão estava tremendo, né, entendeu? E eu procurei fazer tudo certinho, o máximo que eu podia, mas a sensação é que minhas pernas não iam me atender. Olha só, isso acontece mesmo, né, Ronilson? Quais são as causas desse medo de dirigir? Aliás, a gente já falou ali na matéria, né, que chega, o instrutor disse muito bem, a pessoa às vezes chega já até tirou carteira, mas ela chega na hora da prática, do dia a dia, as nossas cidades grandes estão cada vez mais, né, lotadas de carros e as motos passando, aquela coisa terrível, o que causa que a pessoa recuar, ela voltar e descer um degrau que ela já tinha subido. O que além disso, né, das coisas do dia a dia ali, podem causar? É uma segurança de alguma coisa lá de trás que de repente causou, refletiu agora? A gente tem analisado vários casos lá na clínica, onde muitas das vezes a causa não é o bater, o não estar dirigindo, o trânsito. Isso aí é como se fosse um copo d'água que são as últimas gotas. Na verdade, a gente trabalha bem lá atrás, como você falou. Freud fala de um retorno de recalcado. Aquilo que a pessoa vivenciou durante a gestação, durante a gravidez, né?
durante os primeiros períodos de 0 a 9 anos de idade, e ali uma série de coisas acontecem onde a pessoa vivencia um trauma, seja ela na rejeição, seja ela em perfeccionismo, que ela transfere isso para a fase adulta e ela vem se manifestar. Então, muitas das vezes a pessoa pega o carro, ela sabe dirigir, ela vai para a rua, pega o instrutor, não dá conta, porque o problema dela não é a prática em si, somente, né? O problema dela está focado naquilo que faz ela não dirigir. Tem um gatilhozinho lá dentro do inconsciente que faz com que ela traz, né, para o momento atual, aquilo que estava lá atrás, lá da infância, e ela retoma, como se fosse no aqui e agora. Então, a mente, ela produz isso e restaura, e ela cria uma proteção. Muitas das vezes, o perfeccionismo, ele instala, né? A pessoa pensa muito mais no outro, ou uma ansiedade antecipada, né, vamos dizer assim, de um pessimismo que gera, ansiedade que gera um pessimismo, o pessimismo vai gerar, impede, por fim, né? o medo, impede. Traz um bloqueio para aquela pessoa. A pessoa que viveu, né, vivenciou, é o que você disse, ou quando estava na barriga da mãe ainda, ou nos primeiros anos de vida, alguma situação que trouxe esse medo, que ficou incutido, né, lá dentro, ele pode se manifestar em várias áreas, não é? Não necessariamente todo mundo vai para essa área. Às vezes a pessoa vence essa área de dirigir, mas ela vai manifestar uma insegurança, um medo em outra área qualquer, não é, Ronilson? Porque esses episódios que são os traços minêmicos no inconsciente que Freud fala, são episódios que ocorreram na infância e ela vai deslocar para a fase adulta. Então, seja ela numa fobia, né, num medo de baratas, fobia de baratas, de insetos, animais, seja ela um dirigir, ou seja também um distúrbio social, né? Há também uma obesidade mórbida, vamos dizer assim, e outras coisas vão surgindo também no desvio social da pessoa. Então, toda patologia, vamos dizer assim, ela está ligada a um afeto ou desafeto, vem lá de trás, né? Os pais, eles são importantes, né, nessa constituição da criança e da formação para ela no futuro. Então, esses desvios, a patologia tem muito a ver com a causa lá na fase da primeira infância, né? Com certeza. Tudo fica muito marcado, né? A criança é muito sensível e a gente tem que entender isso. Por isso que eu sempre falo que nós pais temos uma grande responsabilidade de construir nos nossos filhos essa segurança, né? Porque às vezes, por exemplo, o pai e a mãe que já têm um medo de alguma coisa, ou o pai ou a mãe que de uma forma geral fica mais tempo com os filhos, é claro que a gente tem várias situações, muitos filhos que estão ficando o dia inteiro na escola, mas a mãe já tem um medo de alguma coisa, eu tenho medo de avião, por exemplo. Aí ela vai viajar com um bebê bem novinho, ela passa para o bebê já aquele medo, aquela insegurança. Ai, a gente escuta às vezes a pessoa, nossa, será que esse avião... E nós viajamos uma vez e tinha caído um avião pouco tempo antes, tipo dias antes, da mesma companhia que a gente estava viajando. Então, a gente teve que vigiar, porque claro que lá no fundo, né, então, somos humanos, né? Claro. Então, a gente tem que vigiar para não passar isso para as nossas filhas. Então, a minha filha mais nova falou alguma coisa. A gente falou, não, filha, claro que não, né? A gente crê no Senhor, Papai do Céu está nos guardando e Ele vai nos guardar, Ele não vai deixar acontecer nada com o nosso avião. Então, a gente passou para elas aquela segurança, mesmo que lá no fundo a gente também ficava assim, né? Deus, reforçando as orações. Então, é muito importante esse comportamento dos pais, né, Ronilson? Quando os pais também não trabalharam algo e trazem isso, então isso vai multiplicando na vida dos filhos, né? E aí, voltando ao assunto específico de hoje, né? Que é a questão do medo de dirigir. Para as pessoas que têm medo de dirigir, você diferencia, ou existem pessoas que misturam também uma síndrome do pânico com o medo de dirigir, ou o medo de dirigir também já é um reflexo de, não sempre, claro, mas também pode acontecer que a pessoa tenha algo maior do que simplesmente o medo de dirigir? Eu percebo, Márcia, nesses diversos clientes que já passaram pela clínica, que o medo, ele está focado, né, como eu disse, em algo muito mais específico, né? O dirigir, sim, como a gente está falando do dirigir, a gente percebe que as pessoas que vão enfrentar
um trânsito, principalmente as mulheres, né? Um nível de perfeccionismo muito alto. E elas, então, começam a querer fazer para o outro. E quando nós remetemos isso lá na infância, a gente percebe também como que foi essa posição dela na família, se ela foi uma gravidez que foi esperada ou não, né? Se ela é aquela desejada, né? O pai, o casal, engravidou, né? Aí o marido fala assim, não, eu quero um filho homem. A mulher, por sua vez, ela também quer agradar o marido, não, então vamos querer um filho homem. E se esse bebê sendo gerado é uma menina, as células dessa menina já sabem que ela é menina, né? Então ela sente já uma rejeição. E quando o neném nasce, fala, é menina, achei que era homem, né? Aí reforça essa rejeição. Essa menina, por sua vez, vai querer desenvolver um agrado aos pais. Eu quero ser para o meu pai ou para a minha mãe aquilo que eles desejavam que eu fosse. Então, ela vai tomar atitudes de querer agradar o pai. Então, ela faz de tudo para agradar. E, de repente, ela cria nela um perfeccionismo. Qual criança que não gosta de ser elogiada? Nossa, fulano de tal, essa menina é o amor do papai. Ela obedece o papai direitinho, tira boas notas. Então, ela gosta disso. Mas quando ela chega na escola, se ela tiver algum deslize lá, alguma coisa, e ela achar que não vai ter uma boa nota, ela sofre, porque ela vai fazer o pai sofrer, ou vai decepcionar o pai, né? Então ela cria esse perfeccionismo e ela transfere isso para outras coisas na vida. Tem coisa que eu posso até ser perfeito, mas o trânsito ele não é perfeito, né? Não existe perfeccionismo no trânsito, o trânsito é dinâmico, com né? certeza. E ali você pode errar, tem coisas que você pode errar, tem coisas que é permitido errar. Como a gente viu a matéria, pessoas com medo, né, de enfrentar o exame. Ele vai encontrar um examinador, 2 examinadores, que vão avaliá-lo. E ele já tem aquele perfeccionismo que quer agradar o outro, então ele não consegue ser avaliado. Né? Quando depende dele, ele faz sozinho, mas quando depende do outro, ele não dá conta. Então ele quer ser perfeito e não consegue. Aí erra uma coisa. Eu tive várias psicólogas que passaram por mim que não conseguiam tirar carteira. E esse perfeccionismo, né? Aí não podia errar. Errava, o carro morria o exame, morria todo mundo. E ela. Aí a gente teve que trabalhar essa consciência, trabalhar um pouco lá atrás o que estava interferindo, né? Nesse sentido de perfeccionismo ou outras patologias que surgiram também diante de um pensar em tirar a carteira ou enfrentar o outro lá fora. Então tem uma série de coisas que a gente pode analisar também. É verdade. A criança, nós pais temos que ensinar a criança a lidar com a frustração. Exato. Né? Desde que a criança é pequena, todos nós vamos passar por frustrações ao longo da nossa vida. Quer dizer, e mesmo que a criança não tenha sido rejeitada, mas quando os pais não ajudam a criança a enfrentar uma frustração, como a criança que nunca ouve não, por exemplo, né? Verdade. Ela nunca ouve não, ela sempre tem tudo que ela quer. Inclusive, hoje em dia, gente, o negócio tá difícil. A gente vê como que os pais acham que as crianças é que mandam em casa. Às vezes, bebês. Eu deparei com uma situação outro dia que a mulher estava com um bebê de uns 10 meses, mais ou menos, um carrinho. Ela parou diante de uma escada rolante para subir. E ela parou ali, ela não sabia se ela ia com o carrinho, com o bebê, o que ela fazia. E estava vazio o shopping. E eu falei assim, a senhora não quer pegar o elevador? Porque sempre tem um elevador, né? Inclusive é proibido subir com um carrinho na escada rolante. Ela não gosta de elevador. Ela entra no elevador, ela começa a gritar. Eu falei assim, olha, você tem que começar a enfrentar essa situação com ela, dar segurança para ela, mas se cada vez que você não for com ela no elevador, ela nunca vai aprender que o elevador é uma coisa boa, né? E etc e tal. E ajudei e falei assim, então a senhora tira ela do carrinho. E tinha uma menina maior junto. E a senhora leva ela no colo e a menina maior leva o carrinho, né? E a mulher ficou parada. E tudo que ia fazer com a menina, ela começava a gritar. Mas não era de medo, era tipo assim, é isso que eu quero, é aquilo que eu quero. Começa a ditar, né? Começa a ditar. E eu falei assim, já que eu estou me metendo mesmo na vida dela, vou continuar me metendo. Eu falei, a senhora me desculpe, mas não são eles que mandam na gente. Mas você pode ver esse caso dessa criança, quando ela está diante do elevador, de algo fechado,
Aí você pode analisar a gravidez da mãe, o que ocorreu na gravidez, né? Se ela nasceu antes do tempo, se ela estava incomodada, se a mãe já havia perdido o líquido. Às vezes né? a própria mãe que tem medo de elevador também, também, né? A própria mãe tem, aí é só uma memória genética que vai passando também. E outra coisa, às vezes ela mesmo sem passar, ela passa no real, ela não pega o elevador porque ela não gosta de pegar o elevador, né? Exato. Então, são tantas situações, eu contei que eu lembrei, mas a gente vê que hoje em dia os pais, muitas vezes, eles fazem tudo que os filhos querem. No momento que o filho tem que enfrentar uma frustração que vai acontecer na escola, né? Quando ele tirar uma nota baixa ou quando o coleguinha criticá-lo de alguma maneira, ele não vai saber agir. Aí ele chega em casa, o papai passa a mão, filhinho, mas não, você não é nada disso, ou fala alguma coisa. Essa pessoa nunca vai conseguir lidar com a frustração, né? Então aí vem esse perfeccionismo, vem eu não aceitar o outro me avaliar, porque quem é ele para me avaliar, né? São tantas questões. Ou não tanto aceitar o outro avaliar, mas o medo de ser reprovado. O medo de não fazer certinho para agradar o outro, né? Eu estou dirigindo, de repente eu estou olhando no retrovisor, tem um carro atrás. O medo do carro voltar e bater atrás, ele é muito grande. Quando a pessoa começa a deparar, olhar para o retrovisor, ali hoje os carros eles não são como antigamente, tem uma frente comprida, a frente dos carros são redondinhas, né? Então se o carro está parado ali 1,5 m de distância, que é o normal, parar, distância de segurança, mesmo você olhando no retrovisor, você não vê a frente do carro, para quem tem medo e está pertinho. Então o carro voltar para a pessoa fazer o controle de embreagem, isso é uma dinâmica do motor do carro, é natural. Então todo carro volta, mas aquele pouquinho que voltar, para a pessoa que tem o medo dele voltar, de errar, já é uma distância enorme e já vai bater, né? Então ela vai criando imagens, é como o Provérbios fala, né? Você é aquilo que você imagina na sua alma. Como você pensa, assim você é. Assim você será. Então a gente traz essa concepção desse versículo e traz porque você cria uma imagem, essa imagem é real para você. O seu cérebro ele não vai codificar se aquilo que vai acontecer, se já aconteceu, ele traz tudo para aqui agora. Então a pessoa já fica fóbica diante de uma situação que ainda não aconteceu. Então ela já fica fóbica. E quando chega num local, a coisa acontece. Falei que o carro ia voltar? Falei que o carro ia bater? Na verdade, nem voltou, nem bateu. Né? É verdade, é verdade. Ronilson, então, o conselho para quem passa por isso, você como já tem, até mandar um beijo para a Laide, minha querida amiga que tirou carteira, ela falou assim, tirei carteira graças à ajuda do Ronilson. As pessoas que têm esse medo, elas devem procurar uma ajuda profissional? Sim, a gente sabe que a pessoa que já tem carteira, ela precisa de uma ajuda de um psicólogo. Por exemplo, se o psicólogo for aquele que vai trabalhar a pessoa no carro e na clínica, o resultado será muito mais rápido. Tem pessoas que precisam de uma práticazinha e com a práticazinha ela resolve, né? Tem alguns instrutores que fazem esse tipo de trabalho, mas tem instrutores que não vão conseguir tirar o medo, porque o medo está em questão assim, mais profunda, é psicológico. Então é preciso de um profissional que vai atuar com ela o tempo todo no carro e também na clínica. Como a gente faz, assim, sobre um exemplo, a gente pega um cliente, a gente faz um diagnóstico e depois a gente vai para o carro com ela fazer, então, a sessão. Então, todas as sessões na rua são feitas com o psicólogo, porque ali ele vai interagir com ela, ali ele vai fazer uma sessão com ela, vai ser uma sessão no volante, não vai ser uma fala eu já fui instrutor, né? Já tive autoescola, então não vai ser assim, vira direita, vira esquerda, você tá boa, pode ir, não. É uma sessão enquanto a pessoa dirige, onde a gente vai detectar ali o elemento fóbico, né? E trazê-la, então, para a clínica e fazer na clínica o trabalho ali. Maravilha. E você escreveu o livro, né? Para falar sobre isso, que infelizmente nosso tempo está acabando aqui, vamos só falar do livro, Vença o Medo de Dirigir e Outras Fobias. Outras fobias. Engraçado, Márcia, que esse livro, a gente percebe que as pessoas têm lido o livro, não era assim minha intenção, né? Está sendo boa. E muitas pessoas estão lendo o livro e estão conseguindo, né, voltar a dirigir, tirar a carteira, sem
ter a presença do psicólogo, ou seja, a própria leitura, porque aqui traz depoimentos, aqui traz as técnicas que eu uso lá na clínica e muitas pessoas têm lido e têm alcançado o seu objetivo só na leitura. Bom demais. A clínica vai ficar mais vazia, mas pelo menos... Não tem problema. O importante nosso objetivo é que as pessoas consigam, né? Com certeza. Alcançar o seu alvo, né? Para que elas possam gastar menos dinheiro com isso, claro. né? E onde as pessoas podem encontrar o livro? Esse livro pode encontrar lá na clínica, né? A clínica fica na Afonso Pena, na Clinicar. Então, a pessoa pode adquirir. Não sei se pode passar o endereço. Tá no vídeo já o site e o telefone. Exatamente. Então, tá no telefone aí, o livro, né? Está sendo lá na clínica. Eu não coloquei em outros lugares, porque eu acho que ainda não é hora de espalhar, né? Esse momento, porque a gente sabe o preço que eles cobram lá fora para um autor colocar um livro, é verdade. né? Então, a gente tem o livro lá na clínica, pode ligar pelo número, né? Isso. E pedir, fazer o pedido, ou então entrar no site, fazer o pedido pelo site. E você tem um outro livro também, vamos falar rapidamente? Exato. Esse livro eu lancei agora domingo. Olha... Né? Esse livro fala sobre a águia e o odre. Eu falo da renovação da águia, né? E que a pessoa crente, serva do Senhor, precisa de estar, para ser cheio do Espírito Santo, para receber um vinho novo, ela tem que estar com a vida tranquila diante do Senhor, renovar a mente, né? E quando fala lá em Romanos, nós temos que transformar-vos pela renovação da vossa mente, né? Então, transformando a mente para que elas possam receber o quê? O vinho novo. Amém. Então, é bacaninho o livrinho. E acha lá também. Isso, acha lá também. Isso aqui Joia. Para você, esses 2 exemplares. Obrigada, maravilha. Muito obrigada, Ronilson. Nada, Márcio. Muito obrigada por ter vindo, a gente aprendeu bastante. Que Deus continue te abençoando, te usando para abençoar tanta gente aí. Obrigado. Para perder todas as fobias. Eu agradeço o convite. Para que tenhamos motoristas seguros no nosso trânsito. Isso. Obrigada, querido. Estou à disposição de vocês, que Deus possa abençoar as pessoas, né, que têm esse problema, esse medo, a solução. Com certeza. A não desesperar, às vezes muita gente chega lá na porta da clínica e acha que não vai dar conta. E em 10 sessões, rapidamente a gente consegue, porque a gente vai trabalhar o foco dela lá onde está acontecendo o medo dela. Bom demais. Cortar o mal pela raiz, cortar como diz o mal pela ditado. raiz, é lá na raiz tem que tirar. Obrigada, querido. Nada, Bom Márcio. demais.